uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Começando mais um Vejam Só. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Seja muito bem-vindo. Aproveite, desfrute. Tenho certeza que vai ser mais uma oportunidade de crescer no conhecimento. E hoje um tema que, apesar de já ter sido debatido aqui no programa mesmo, em outras oportunidades, é um tema muito interessante. Vale muito a pena você ficar ligado aí, já deixa a sua Bíblia ali de lado, pega papel e caneta para você poder fazer as anotações e aprender demais, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, na sequência a gente já entra na nossa conversa aqui em busca de respostas. Vamos ver em que termos nós conseguimos chegar. É com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o professor Gabriel Cruz. Ele que é da Escola Teológica Sola Escritura. Professor Gabriel, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca, Reverendo Marcelo, nossos telespectadores. É uma honra retornar aqui à RIT, ao Vejam Só, para debatermos esse tema, de certa forma, interessante. É um tema que não está relacionado às questões salvíficas, mas, de certa forma, um tema muito abrangente, vale muito a pena o diálogo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito interessante. Bom, antes da gente entrar nas discussões teológicas, vou pedir as informações da escola para quem nos assiste, tiver interesse de conhecer um pouquinho melhor o trabalho dos irmãos por lá. Por favor, professor. Perfeito. A Escola Teológica Sola Escritura é uma escola de cursos online voltado para a teologia e também para a história da igreja. Todos aqueles que estiverem interessados em adquirir os nossos cursos, conhecer o nosso trabalho, entre em contato conosco por meio das redes sociais, tanto do Instagram, @Prof. Gabriel Cruz, e também do YouTube. Boa. Inclusive, enquanto o professor falava, os contatos que ele disponibilizou já apareceram aí para você, tá bom? Então você pode acessá-los para pegar outras informações sobre a escola. Agora, se você não anotou, passou rápido, vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, que nós vamos deixar tudo salvo lá para você também, tá bom? @programa Vejam Só. E nós temos também o privilégio de receber nessa noite, ele que é um amigo do programa, o pastor Marcelo Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Pastor Marcelo, graça e paz, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só, meu irmão. Querido Zeca, que alegria, graça e paz, boa noite, a todos os nossos telespectadores, ao professor Gabriel Cruz, que seja um tempo muito especial. Amém. E que o nome do Senhor seja exaltado aqui nesse programa, esse programa que dispensa comentários, da relevância, do brilhantismo e de ser aí um negócio fora do comum para todo o Brasil e o mundo, gratuitamente, não é? Sim, sim. A palavra de Deus está sendo ensinada. Muito obrigado pela oportunidade de voltar aqui, Angélica e toda a produção do Vejam Só. Alegria nossa, meu irmão, recebê-lo. Hoje eu não vou prolongar muito a nossa conversa, porque da última vez que o irmão veio, ficaram falando que eu fiquei só batendo papo com você e o programa não teve nada. Sempre assim, Ficar só sempre assim. conversando, o Zeca fica puxando o saco do Marcelo e não sei o quê. Ainda bem que tem alguém aqui ao meu lado. Mas, Marcelo, via de regra, sempre que você vem, você está do lado que a maioria pensa também. É verdade. Então você sempre está muito bem acompanhado com o nosso público. Marcelo, vamos aproveitar falar um pouquinho dos seus livros. Nós estamos aqui com 2 dos muitos que o irmão já publicou, mas eu vou pedir rapidinho para o irmão falar para o nosso telespectador o que ele vai encontrar aqui nesse material, por favor. Obrigado. Os mistérios da língua hebraica. Você sabe da minha paixão pelo Lashon HaKodesh, a língua santa. Escrevi esse livro, tem o prefácio aí do Dr. Vailate, onde eu descrevo algumas pérolas do hebraico bíblico, Zeca. Por exemplo, por que Deus só permitiu ser revelado nas Sagradas Escrituras as 3 filhas de Jó? Numa cultura altamente patriarcal, nós não temos o nome de um rapaz, não é? Porque nos nomes das filhas de Jó, Yemima, Keren, Rapuque e Quetsiá, estão revelados o seu passado de dor e o seu futuro glorioso. Por exemplo, Yemima vem de Yom, que significa novo dia. Deus estava falando, Jó, o novo dia nascerá. Quetsiá, que é cássia, é uma árvore que tinha que ser retalhada, a sua casca, até descer uma fragrância alaranjada, que era perfume. Deus estava dizendo, Jó, essa árvore era a sua vida. Sua vida foi retalhada, foi cortada, mas a sua vida servirá de inspiração para muita gente. E querem a chifre, não é? O chifre é torto
Então Deus estava dizendo, Jó, a sua vida foi entortada. Mas esse mesmo chifre, Zeca, era colocado azeite para consagrar reis, profetas e sacerdotes. Então revelamos várias belezas, né, da cultura hebraica, por exemplo, as 4 palavras hebraicas para o perdão de Deus, né? Uma é kafar, da onde vem o Yom Kippur. E é interessante que kafar vem da letra kaf. E kaf em hebraico é palma da mão. Olha que riqueza é o hebraico bíblico. Quando você coloca a palma das suas mãos sobre os seus olhos, você não vê nada. Então é isso que Deus faz com os nossos pecados. Então eu mostro a beleza do texto original hebraico em vários capítulos, uma obra que vai enriquecer muito a sua vida. Muito bom. E eu tenho outro aqui, esse particularmente eu gosto bastante, dessa série, na verdade, né? Nomes de Deus, esse daqui no Salmo 23, mas o Marcelo tem outros aí falando sobre os nomes de Deus também na Bíblia. Bem rapidinho, Marcelo, pra gente aqui, por favor. Bom, este é um livro inédito, Zeca. Em que sentido? Nós temos muitos livros sobre o Salmo 23, comentários, devocionais. Agora, eu escrevi esse livro para mostrar a riqueza dos nomes de Deus no Salmo 23. A partir do texto original do Salmo 23, eu cataloguei 12 nomes de Deus, né? Fiz até uma live com o Luiz Saião, está lá no meu perfil, você pode assistir gratuitamente, Marcelo Hebraísta. Então, 12 nomes de Deus no texto original do Salmo 23. Quero deixar 2. No verso 1, Adonai Rui Lo Ersar. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. Não é que não faltam as coisas, é o pastor que não falta. Agora, você sabe, Zeca, você estudou teologia no Mackenzie, que o hebraico é uma língua consonantal. Então, a palavra Rui tem o radical Raá, né? Resh, Ain e Ain. E o que é Raá em hebraico? Que é a raiz de Roi, que é pastor. É amigo íntimo. Então, veja como nós poderíamos traduzir o Salmo 23, 1, sem violentar o texto. O Senhor é meu amigo íntimo e eu não preciso de mais nada. Então, tem mais aí 11 nomes, eu falei um. Sim. Você vai encontrar nesse livro inédito 12 nomes de Deus no Salmo 23. Se você quer mais informações sobre o material, não só esse, mas outros, a rede social do Marcelo já apareceu aí para você. Acesse, mande lá a sua mensagem. Se falar que viu aqui no Vejam Só, a bênção é maior, viu? Manda uma mensagem lá para ele. Pode falar, Marcelo. Vai ter um mega desconto. Coloca assim, ó, Vejam Só lá. Pastor, quero seus livros, Marcelo Hebraísta. Pronto. E você terá um mega desconto. E vai ser bênção para a sua vida a leitura desses materiais também, tenho certeza. Bom, obrigado, Zeca. Eu que agradeço, Marcelo. Feitas as apresentações, vamos para o nosso debate, para a nossa conversa? Abra aí a sua Bíblia aí, ó. Gênesis 6, versículo 4, diz assim o texto bíblico. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E a nossa pergunta é, quem são os filhos de Deus relatados aqui no texto de Gênesis 6? A gente tem aí algumas possibilidades, né, de resposta. Nós vamos ver como nossos convidados respondem e depois, obviamente, vamos caminhar um pouquinho aprofundando essa introdução que eles vão fazer agora, tá? E eu também quero ouvir a sua opinião. Na sequência, eu vou abrir a enquete aí para você. O professor Gabriel vai começar respondendo, depois o Marcelo vai ter oportunidade também. Vamos lá, professor. Quem são os filhos de Deus que o texto bíblico narra? Bom, eu defenderei a ideia de que os filhos de Deus aqui são anjos. Anjos que estão num processo de queda. Isso por algumas razões. Primeiro, por umas questões exegéticas. Quando nós vamos analisar o termo filhos de Deus, ao contrário do que muitos dizem, não se aplica somente a anjos no Antigo Testamento. Não tem só uma aplicação angelical veterotestamentária. Você tem esse termo relacionado também a reis, governantes e também à nação de Israel, que tem essa ideia de filiação, a filiação por eleição. Tá? Mas dentro desse contexto, acredito eu que não se aplica à nação de Israel e não pode se aplicar a reis e governantes. Então, só nos resta entender que seriam anjos. Essa é a ideia de que eu vou defender no debate, não só por essas questões exegéticas, mas também por questões teológicas e também por questões históricas, no amplo contexto judaico e um amplo contexto cristão. Principalmente nos primeiros séculos, acreditava essa ideia era majoritária.
Boa. Anjos. Quero te ouvir, Marcelo. Como é que você responde à nossa pergunta? Vamos lá. Respeitosamente, não é? Data máxima vênia, eu vou defender aqui que se trata aqui da linhagem de Sete, não é? Por causa do contexto bíblico. Todo o contexto que envolve aqui o capítulo 6, especialmente o capítulo 5 e o capítulo 4, não há menção de anjos aqui, não é? Sabemos, como o professor Gabriel disse, que a expressão hebraica Benei a Elohim é uma expressão polissêmica de fato, mas o que vai determinar se são anjos, reis ou a descendência de Sete é o contexto em que está inserido. Por exemplo, em nenhum momento aqui nós vemos a expressão anjos no texto. Olha aqui, ó. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Essa expressão no hebraico, lakar ishá, tomar mulher, em nenhum texto do Antigo Testamento se refere a anjos. Tomar mulher é uma expressão idiomática hebraica para casamento. Nós não vemos isso em nenhum texto do Antigo Testamento, anjos tomando mulheres para se casar. Então, eu defendo aqui, Zeca, a partir desse contexto, que o Benei a Elohim trata-se de homens. Por exemplo, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem, não diz a maldade dos anjos. Verso de número 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Então, todo o contexto de Gênesis, capítulo 6, verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então, o que determina aqui se serão anjos ou a descendência de Sete é o contexto próximo, não é? Então, a partir desta tese, eu defenderei que Benei a Elohim, deste texto, especialmente aqui, não pode se tratar de anjos. Por quê? Porque anjos não têm órgãos sexuais reprodutores. Foi Jesus que disse isso, não é? Em Mateus capítulo 22, que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então, eu vou firmar a minha tese aqui, que se trata da linhagem de Sete, que se mancomunou com a linhagem de Caim. Mancomunou, gostei dessa. Gostei dessa. E hoje eu vou ficar aqui, não vou falar nada, hoje eu vou me segurar aqui, ficar quietinho. Não, pode falar, não tem problema. Não vou falar, não. Você fica me provocando, já vi na sua fala inicial suas provocações, mas eu vou ficar quieto. Vamos abrir uma oportunidade aí para o nosso telespectador participar. Agora você não precisa ficar quieto, você tem que falar, tem que participar. Vote, dê a sua opinião. Quero saber como que você lê esse texto aqui que nós colocamos em tela aí e vamos estudar na noite de hoje, tá certo? Você acessa as nossas enquetes pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a nossa produção preparou para você. Aí, a pergunta é similar à do programa, né? Filhos de Deus em Gênesis 6:4. Como é que você responde a essa expressão? Eu devia ter colocado até no hebraico ali, ia ficar mais bonito, né? Mas tá bom, vamos lá. Vamos às opções. Primeira delas, anjos. Então, os filhos de Deus ali relatados no texto são anjos, como o professor Gabriel defende. Segunda opção, filhos de Sete, a opção que o Marcelo defende. E a terceira opção é aquela opção que o reverendo Heber Cocarelli sempre defende. Não sei. Então, se você não sabe, vai nessa opção aí. E depois você pode justificar, tá bom? Então, voto, escolha. Na postagem seguinte, você justifica. Vamos tentar colocar a sua participação aqui também na nossa conversa, tá bom? Meus irmãos, bom, vamos dar sequência aqui à nossa conversa. Professor Gabriel, vou devolver a palavra ao irmão. O irmão já falou aí do termo hebraico. Eu acho que talvez possa ser o primeiro ponto a ser explorado. Sim, ok. Já que o Marcelo, na introdução, disse que pelo contexto próximo é impossível aplicar anjos ali. Então, gostaria que o irmão desenvolvesse um pouquinho como é que o irmão faz para traduzir, né, essa expressão por anjos, por favor. É interessante nós entendermos que quando nós falamos de contexto bíblico, sempre é importante nós ressaltarmos a pluralidade disso. Não existe um único contexto. Há um contexto amplo, um contexto imediato, há um contexto histórico, há um contexto cultural. Então, nós temos contextos como um todo para a interpretação bíblica, né? E quando nós vamos analisar os contextos em si, nós vamos entender que, por mais que são citados ali homens constantemente,
nós não vemos nesse contexto sendo desenvolvida uma certa linhagem de Sete como piedosa. Até mesmo porque, em questões teológicas, a ideia ali do autor em Gênesis é mostrar que toda a raça humana era da natureza adâmica, pecaminosa, caída, e está inserida dentro do contexto ali de depravação total. Tá? Mas é importante ressaltar aqui que essa questão de Gênesis capítulo 6, versículo 4, tem consigo ainda outras interpretações. Conforme nós vamos entender, pode-se aplicar alguns entendem ser anjos caídos, anjos bons, outros até semideuses, alguns veem como basicamente uma expressão de um livro para dar explicações relacionadas à mitologia, outros veem como homens proeminentes. Quando nós vamos analisar o contexto como um todo, principalmente o contexto bíblico, né, repito a ideia da pluralidade dos contextos, a queda dos anjos, a qual nós cremos, se encaixa perfeitamente ali por conta de textos neotestamentários que nós temos, claro, que possivelmente, se der tempo, nós vamos tratar desses textos também. Mas ainda falando acerca do Novo Testamento, e já respondendo aqui o texto citado pelo reverendo Marcelo, em Mateus capítulo de número 22, Jesus ali não tem a intenção em salientar a natureza dos anjos. Entende? A ideia ali é mostrar como será a nossa vida pós-ressurreição. E, principalmente, analisando o contexto cultural, dando uma resposta aos saduceus, que tinham um pensamento totalmente incrédulo acerca dos anjos. Então, naquela resposta ali, Jesus não tem a ideia de esmiuçar sobre a natureza dos anjos ou fazer uma teologia bíblica, né, da angelologia. Não, a ideia ali é mostrar basicamente como será a vida do homem pós-ressurreição, a qual não terá consigo a lei do livre-ato, que está sendo tratada ali, e também mostrando assim para os saduceus que há anjos e há céus, coisas que os saduceus não acreditavam consigo. Né? Conforme nós vamos analisar aqui, o texto em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 4, está totalmente relacionado com o texto em Jó capítulo de número 1, versículo de número 6, e em Jó capítulo de número 2, versículo de número 1 também, aonde a expressão ali também são filhos de Deus e se aplica a anjos. Tá? Então eu vejo que por mais que o contexto imediato faça referência a homens, a ideia do autor ali no livro do Gênesis é mostrar que toda a natureza humana está caída. Bom, Marcelo, vou devolver a palavra ao irmão. O irmão apelou para uma regra hermenêutica muito conhecida, né, que é a interpretação, né, do termo vem pelo contexto próximo. O Gabriel apelou a outra regra hermenêutica muito famosa, que você não pode esquecer o contexto completo das escrituras também. Ele é inteligente, ele é inteligente. E a escritura não vai se contradizer. Então, ele foi lá buscar, inclusive não citou, mas depois nós vamos abrir aqui para textos do Novo Testamento, que explicariam melhor essa passagem. E ele também correu para interpretações da mesma expressão lá no livro de Jó. Ele citou duas. Isso. Mas vocês não são... Não sei nem se tem mais, ou se são duas em Jó e uma em Salmos, né? Isso, exatamente. Isso, né? Tem uma outra passagem também que o termo também é traduzido por anjos. Quero ouvir suas contribuições, Bom, Marcelo. eu queria já começar a provocar o professor Gabriel, não é? Veja só, eu não sei se o Gabriel estudou como a Septuaginta traduziu esse texto de Gênesis 6 e como traduziu Jó. Olha só, a Septuaginta, que é a versão grega dos 70, dos eruditos judeus, traduziu esse texto aqui como ruióis, tuteu, os filhos de Deus, em Gênesis 6. Mas a mesma Septuaginta, em Jó 1,6, em Jó 2,1 e em Jó 38,7, traduziu como ruiói, angelói, tuteu. Eu quero perguntar ao professor Gabriel por que houve essa mudança. Ora, por que não traduziu, então, Gênesis 6, não é? 6,2, aqui em Gênesis 6,2, na versão da Septuaginta, que foram eruditos judeus. Não foi qualquer tipo de pessoa que traduziu. Aqui traduziu normalmente, ruiói, tuteu, não é? Os filhos de Deus. Só que o mesmo texto, que é a mesma palavra no hebraico, Binei Elohim, eles traduziram por anjos. Ora, não pode terem uma tradução em que, se os filhos de Deus aqui são anjos e lá também são, por que a Septuaginta traduziu diferente? É por isso que o contexto aqui cultural, o contexto remoto,
é fundamental para uma boa exegese bíblica. Porque o professor Gabriel, aqui, com muito respeito a ele, vai ter que buscar em outros textos para fundamentar aqui. Porque aqui não tem como anjos possuírem mulheres. Ele vai depender do livro de Enoque, que é um livro apócrifo, não é? Essa ideia só está no livro de Enoque, que também é um absurdo. Porque sabe o que diz o livro de Enoque, no capítulo 6? Que os anjos desceram, aproximadamente 200, 300 anjos, sobre a liderança de Semaías, vai depender aí da tradução, ou Semaja, possuiu, escute isso, Zeca, e nasceram os nefilins com 3.000 côvados. Escute isso. Dessa relação, pensa num anjo superpotente. Pensa no anjo de uma capacidade genética fora do comum. Os filhos que nasceram, esses gigantes, se nós substituirmos 3.000 côvados, que são 45, 50 centímetros, nós vamos ter um ser de 1.500 metros de altura. Isso é uma aberração. Isso é uma mitologia. Eu não sei se você defende isso, não é? Eu estou vendo você balançando assim para mim, eu vou começar também a provocar você, como eu conheço você, né? Você está assim, né? Então, com muito respeito ao professor Gabriel, que é um moço que tem se destacado, é meu amigo particular, não é? É defender algo surreal. É dar aqui, professor Gabriel, um salto decacarpado. É fazer aqui algo que é inédito. Ele vai ter que depender, se ele defender que são anjos aqui, porque eu já vou dar a pergunta para ele. Primeiro eu quero saber para mim quem são esses gigantes aqui, se é do cruzamento desses anjos com as mulheres. Se os nefilins, na sua opinião, é o cruzamento desses anjos com essas mulheres. E também deixar essa pergunta, por que a Septuaginta, já que está tratando da mesma expressão, em Gênesis 6, diz Roi, Ruioi, Tuteu, os filhos de Deus. E no texto que ele citou, que eu não discordo em nenhum momento, de Jó 1,6, de Jó 2,1 e de Jó 38,7, traduziu como Roi, Ruioi, Angeloi, Tuteu. Por que essa diferença? Então, quero devolver para ele com essas duas perguntas. Vamos lá, professor Gabriel, Perfeito. por favor. A Septuaginta é uma tradução, uma importante tradução. Nós não podemos negar isso. Mas como tradução também possui as suas variantes. Em questões de tradução e etc. Enfim, quando nós vamos analisar algumas outras traduções ali da Septuaginta, nós vemos, por exemplo, no Salmo de número 78, no verso de número 25, aonde o salmista, do verso 23 ao verso 25, onde ele diz assim, nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, e fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. A Tanakh traz a expressão ali, pão dos poderosos. Né? Só que a Septuaginta, ela faz uma modificação. Ao invés de colocar pão dos poderosos, ela literalmente coloca pão dos anjos. Então você percebe que os tradutores, e aqui não sei lhe dizer o porquê, eles fazem essas modificações no texto. Isso não significa, claro, que está dando um outro sentido, basicamente. Ao meu ver, como eu disse, a Septuaginta é só uma tradução, por mais que importante, não deixa de ser uma tradução. Tá? Explicando ali a questão dos gigantes, eu defendo a ideia de que esses gigantes também poderiam ser os próprios anjos, visto que a expressão gigantes ali, o próprio autor bíblico, coloca a ideia de valentes. E esses valentes estão, de certa forma, ligados a figuras demonológicas. No entanto, que o próprio Jesus associa a Satanás à figura de um valente. No entanto, que o próprio Jesus associa a figura dos demônios, por exemplo, possuindo uma pessoa, à figura de um valente. Então, há essa possibilidade. Em outra variante desse texto de Gênesis capítulo 6, versículo 4, onde vai fazer referência ao gigante, dá a entender a ideia de que eles também poderiam se tornar gigantes. Entende? A ideia de que esses gigantes também são os filhos de Deus, só que agora já totalmente com o caráter e a natureza deturpada. Tá? Quando nós vamos analisar o que o pastor Marcelo disse a respeito dos filhos de Deus, ali como um todo, é interessante nós entendermos essa questão de filiação. Né? Quando nós vamos analisar a Bíblia como um todo,
nós temos Deus em si tendo filhos de criação, e aqui nós poderíamos citar os anjos. Nós temos filhos de formação, no caso o homem foi formado por Deus. O pastor Marcelo, como hebraísta, sabe a diferença do criar e o formar, né? O homem formado por Deus. Deus tem filhos de eleição, a nação de Israel. Oséias capítulo 11, versículo 1, do Egito chamei meu filho. Em Êxodo capítulo 4, Deus chama Israel de meu primogênito. E quando se trata de questões neotestamentárias, nós temos filhos de adoção, a saber nós, igreja, e também nós temos ali Jesus Cristo, filho de geração, né? Hebreus capítulo 1, versículo de número 5. E quando nós vamos entender esse termo, por mais que a Septuaginta traz diferente, esse termo que aqui aparece em Gênesis capítulo 6, versículo 4, não pode se aplicar a filhos de formação, não pode se aplicar a filhos de adoção, não pode se aplicar a filhos de eleição, e também não pode se aplicar a reis e governantes, até então. Ao meu ver, só se aplica somente aos anjos. Por mais que nós temos essa variação na Septuaginta, se aplica somente aos anjos. Não sei se eu entendi até, Gabriel, mas pelo que eu percebi da fala dele, Marcelo, o termo ali seria alguma coisa distintiva. Se ele quisesse falar de homens, falaria homens. Não sei se é esse o caminho, Exato, Gabriel. porque esse mesmo termo aparece em Gênesis capítulo 11, versículo de número 5. O pastor Marcelo defende que as filhas dos homens ali seria a linhagem de Caim. Isso. Então eles foram destruídos no dilúvio? Não, A linhagem de Caim? Essa pergunta é para o senhor. Por quê? Se o senhor defende que aqui são anjos e o juízo de Deus é para o dilúvio, e a Bíblia diz que somente a família de Noé escapou, como é que o senhor explica aparecer lá em Números capítulo 13, lá os gigantes? Então, Como é que você explica isso? como eu disse... Você não me respondeu. Você escapou habilmente, dizendo aqui que os nefilins podem ser gigantes. Não, eu acho anjos. Não, Sim. eu não disse que os nefilins, eles são frutos de uma geração. Eles não foram procriados. Eles não foram procriados. Não acredito nessa procriação Podem dos ser anjos. os próprios anjos. Né? Exatamente. Então, mas Entende? Há os essa anjos possibilidade. coabitaram com as mulheres, é isso? Correto. E aí? Isso o texto não dá a entender, por exemplo, que eles procriaram. Não? Não. Tomaram? É a tese que você está defendendo aqui. Não, mas tomaram não é gerar filhos. Nós defendemos que os anjos possivelmente tiveram relações sexuais, e aí nós vamos trabalhar com a questão de Judas capítulo 6, abandonar a sua habitação. O termo habitação ali deve ser trabalhado. Se tiver tempo, nós vamos tratar essa questão. Tá? Mas, até então, o texto não deixa explícito que tiveram filhos. Inclusive, o próprio Dr. Carlos Augusto Vailate, ele assegura essa ideia. A ideia de que os gigantes ali não dá a entender que são filhos de anjos Fruto, né? com mulheres. E sim a possibilidade também de já serem agora demônios, entende? Agora, ou seja, anjos caídos com a natureza totalmente já deturpada. Entende? Mas ainda é interessante porque, assim, a pergunta... Não, você quer falar, Marcelo? Não, deixa ele concluir o pensamento dele. Eu perguntei se o senhor acredita que as filhas dos homens ali é a descendência de Caim. Sim. Então foram todos aniquilados no dilúvio. Só restou a linhagem de Sete, por qual Deus haveria de trazer o Messias. Exatamente. Porque essa mesma expressão de filhas do homem aparece em Gênesis capítulo 11, versículo de número 5. Mas não tem nenhum problema. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, mas qual é a palavra hebraica aí que é usada aí? É a mesma de Gênesis capítulo 6, versículo 4, para filhas dos homens. A diferença é que troca. Lá é filhas no feminino, aqui é filhos. Então, como é que eu defendo isso? É impossível não ter uma descendência de Caim, porque na descendência de Caim, Zeca, não menciona mulheres. Agora, como essa descendência ela conseguiu chegar? Ora, a ausência de evidência não significa evidência da ausência. Eu sabia que ele ia pegar esse texto, não é? Assim como Lucas também quase não faz menção a uma mulher. E como aqueles homens foram gerando? Do nada? Pegando sêmen no alto e gerando? Então, não é porque a Bíblia não menciona algo explícito, até porque o texto de Gênesis, as Toledotes, nós temos 11 gerações no livro de Gênesis, 11, chamado no hebraico de Toledote. Não é porque a Bíblia não menciona explicitamente, é que não há. E por que eu digo que é aqui a linhagem de Sete? Porque toda a linhagem de Sete faz menção à pessoa nascer e morrer. Por exemplo, posso pegar vários aqui.
E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Agora, na linhagem de Caim, você não vê nem nascimento e nem morte. Ora, como é que uma linhagem não tem nascimento e não tem morte? Porque o propósito do escritor do Gênesis não é ficar-se atento aos detalhes. Então, não é porque menciona lá é que elas foram preservadas ou não. Porque nós sabemos pela Bíblia que foi preservada somente a família de Noé, que é a família da aliança, que é a família que anda com Deus. Então, por essa perspectiva, é que eu estou defendendo aqui que não pode ser anjos. Porque se o juízo de Deus, o Mabul, em hebraico, o dilúvio, o juízo de Deus veio sobre a humanidade, então onde estão os anjos? Eles escaparam? Onde eles ficaram? Eles voltaram para o céu? Como é que foi isso? Como é que se explica isso? Se eles desceram, onde que eles estão? Em que lugar que eles estão? Por favor. Posso passar a pergunta Sim. para o Gabriel? Imagina que até era o caminho que o irmão já ia seguir, já tinha citado aí Sim, sim. o texto de Judas aí, por favor. Mas ainda trabalhando essa questão de filhos dos homens, ela também é ampla no Antigo Testamento. Sim. Ela aparece cerca de 161 vezes, 61 ocorrências, né? Aparece filhos do homem, no plural, em Ezequiel, capítulo de número 31, versículo de número 14. É interessante que esse texto ao qual se tem em Gênesis dá a entender também homens perversos. Gênesis 11. Gênesis 11, 5, entende? Dá a entender também homens perversos, ou seja, quando nós vamos entender ali a questão da linhagem de Caim, a qual ele mesmo disse, que a linhagem de Caim não cita mulheres, então ele mesmo já entra em contradição com o que ele acredita, que ali a filhas dos homens seria a linhagem de Caim. A ideia do Gênesis não é mostrar uma linhagem piedosa de Sete ou uma linhagem caída. A ideia do autor do livro de Gênesis é mostrar que toda a humanidade pecou e estão inseridos dentro do contexto de depravação total. Mas falando do termo filhos dos homens, como eu estava dizendo, você tem alguns sentidos positivos dessa palavra no Salmo de número 80, verso de número 17, e Isaías 56, verso de número 2. Essa expressão também não pode se aplicar somente a pessoas más, a pessoas ímpias. Até mesmo porque quando nós vamos analisar os profetas, Ezequiel foi chamado de filho do homem. Em Daniel também aparece a expressão para um ser piedoso. E o próprio Jesus se nomenclaturou dessa forma. Ou seja, a expressão filhos dos homens não se aplica a pessoas caídas somente. Entende? É interessante nós analisarmos, como o reverendo Marcelo disse, a questão do dilúvio. Sim, a questão do dilúvio foi um juízo para a humanidade, para os homens. Mas também, em textos das epístolas de Pedro e em Judas, há juízo também para os anjos. E a questão que eu quero entender aqui, pastor Marcelo, onde o senhor encaixa uma possível queda dos anjos, se não em Gênesis, capítulo de número 6? Bom, vamos lá. Você foi lá para Judas capítulo 6? Isso. Não é? Judas capítulo 6. Então vamos lá Não. para versículo Judas 6. capítulo 6. Oi? Versículo 6. Ah, desculpa. É capítulo único, né? Exatamente. Então, os irmãos vão ficar procurando esse Judas capítulo 6 aí. Só se for na cabeça do Marcelo, né? Esses homens estão me confundindo. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Judas, o verso de número 6, né? E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, né? Vamos já entrar aqui na palavra domicílio, que é a palavra grega, deixa eu ver se eu fiz as minhas anotações corretas, é a palavra oikiterion, que é lugar dado por Deus aos anjos. Não é? Os grandes exegetas do mundo não querem dizer aqui que quando eles deixaram o seu domicílio, não é que eles deixaram o seu corpo espiritual e se revestiram de um corpo carnal. Não. Para manter relações com as mulheres. Isso é híbrido demais, é fantasmagórico demais dizer que anjos, né? Porque é uma pergunta que depois preciso falar ao Gabriel, quando é que foi que Deus criou esses anjos reprodutores? Ou quando eles transmutaram? Será que um ser humano tem o poder de se transmutar? Porque Jesus disse, aliás, Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores. Quer dizer, um espírito agora tem um órgão sexual? É bem complicado isso, né?
dizer que um anjo tem um órgão reprodutor masculino. Então, quando a Bíblia diz aqui, Zeca, né, você que é fã desse texto aqui, não é, de Judas, verso de número 6, né, eu te conheço de muitos outros debates, não é? Não está falando dos anjos aqui deixaram um corpo espiritual e vieram para um corpo carnal para ter relações com as mulheres. Deixaram o lugar que Deus estabeleceu para eles, que é o céu. É a morada de Deus. Então, usar esse texto aqui de Judas 6, que em nenhum momento faz referência ao texto de Gênesis, capítulo 6, não é? Eu queria que o professor Gabriel me explicasse aqui, porque eu também tentei encaixar Judas 6 aqui, não é? Com o texto de Gênesis 6. É bem complicado isso, não é? Mas abandonaram o seu próprio domicílio, têm guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo daquele grande dia. E aí ele vai explicar como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles quem? Rutós aqui no grego. Sim. O que Judas está fazendo aqui é um intervalo. Esse rutós aqui não está se referindo aos anjos do verso 6. Não está. Está se referindo ao verso de número 4. Sim, os falsos mestres. Né? Exatamente. Ele está fazendo como se fosse um intervalo, depois eu posso explicar isso aqui para não ficar, né, assenhoreando da palavra, que eu quero ouvir o professor Gabriel. Então, domicílio aqui não é que eles transmutaram, eles deixaram o seu corpo espiritual, transmutaram. É complicado achar isso aqui no texto. Eles deixaram o céu, não é? E vieram para cá. E o pecado de Sodoma e Gomorra não foi anjos possuírem mulheres, foi homem com homem. Então, defender aqui que esse texto está linkado com Gênesis capítulo 6, eu acho, com todo respeito, bem complicado. Esse rutós aí quase abalou a amizade do César e do Elias, sei, hein? Mas é uma palavra importante aqui, esse pronome demonstrativo. O Gabriel deve ter assistido o debate, ele sabe. Vamos lá, Gabriel, fala aí agora. Esse termo, vamos lá, em Judas, o texto diz assim... Não, em Judas, Judas 6, capítulo único, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, a ideia de autoridade, né? Que não guardaram a sua autoridade, mas deixaram a sua própria habitação. O termo a qual você citou aqui no grego é qual, reverendo Marcelo? Oikterion, não é isso? Exato. Aqui nós temos um rapax legômeno. Isso. A outra única referência que nós temos é em 2 Coríntios, capítulo 5. E quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 2, o texto diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. O texto não diz no céu. O texto não tem a ideia de mostrar que o céu será a nossa habitação. A ideia é mostrar que nós seremos revestidos de uma habitação que vem do céu. Paulo está mostrando aqui a trajetória do cristão. Esse texto, inclusive, é excelente para quebrar aqueles que acreditam no sono da alma, né? Isso. Porque no versículo de número 8 ele diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A palavra a qual aparece aqui tem a mesma raiz de Judas, capítulo único, verso de número 6. A ideia de habitação. Ou seja, se Paulo faz referência a essa habitação, a uma habitação a qual nós vamos receber do céu no sentido de um corpo glorificado, porque na teologia paulina essa habitação é o mesmo corpo a qual nós haveremos de receber, a qual ele cita em 1 Coríntios capítulo de número 15, nós devemos entender que o nosso caminho é deixar este corpo, passarmos por um processo de incorruptibilização, glorificação, herdar algo mais excelente. A ideia de Judas, no capítulo único, verso de número 6 de sua epístola, é o processo inverso. Essa é a ideia. Mas será mesmo que é da natureza dos anjos? Mas aí é que está o pecado. O pecado é agir contra a própria natureza. Entende? E quando nós vamos analisar as manifestações angélicas, principalmente as questões teofânicas, nós temos os anjos tendo corpo. E ali não é a ideia só de aparecer como homem, porque em Gênesis, capítulo de número 18, Abraão vê 3, certo? Um deles é o Senhor, e Abraão reconhece como o próprio Senhor, mas Abraão limpa os pés dele.
Abraão prepara a água para limpar os pés dele, como costume daquela época. Então, peraí, eles têm corpo e ainda se sujam. Abraão prepara comida para eles. Eles comem, têm corpo e ainda comem. O texto ainda diz que eles se assentam com Abraão. Entende? E quando nós vamos para o capítulo posterior, a Bíblia diz assim que antes daqueles homens se deitarem, ou seja, antes deles dormirem, os varões de Sodoma solicitaram com que eles saíssem para fora. Entende? Então é interessante, porque quando nós analisamos esse texto aqui, os anjos, pelo menos em Gênesis, capítulo de número 18 e 19, tinham seus pés sujos, comeram, se assentaram e ainda iriam repousar na casa de Ló. E aí, Marcelo, funciona? Bom, não, eu não discordo do professor Gabriel. Eu penso que ali é uma manifestação sobrenatural, porque Gabriel sabe disso. Ali trata-se do anjo do Senhor, que para mim é o Cristo pré-encarnado, que foi falar com Abraão, entendeu? Então eu não vejo essa dificuldade, porque está diante da companhia do próprio Deus está ali. Então eu não vejo esse problema. O meu problema, Zeca, é entender o texto, o anjo tendo um órgão sexual. Se eles são incorpóreos, como Hebreus, capítulo 1, não é? Disse, os anjos são espíritos ministradores, né? Para ajudar aqueles que herdam a salvação, ele ter um órgão reprodutor, não é? Mas nem nessa ideia que ele defendeu, porque a ideia que ele advogou aqui foi que Sim. esses anjos passaram por esse processo contrário do que nós iremos passar na glorificação. Eles eram, né, sem corpo, incorpóreos, espírito, imateriais, não sei. E abandonaram esse estado, esse domicílio. Perfeito. E aí obtiveram um corpo. Exatamente. É isso, não é isso, Exatamente. Gabriel? E é interessante ainda que o link que ele faz, tanto Pedro quanto Judas, né? Eles sempre linkam a história destes anjos, ou dos espíritos caídos, com a história de Noé e também com a história de Sodoma e Gomorra, mostrando que possivelmente a imoralidade que esses espíritos cometeram é de cunho sexual. Bom, eu não consigo entender assim, até porque o link que há entre Sodoma e Gomorra não consegue conectar ao texto de Gênesis 6. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra, Zeca e Gabriel, não foi anjos possuírem mulheres. Foram homens tendo relações com os homens. O pecado de Sodoma é esse. Então, essa tese cai por terra aqui. Dizer que os anjos lá de Sodoma e Gomorra têm conexão com o texto por causa da imoralidade, não tem, porque lá é um pecado específico, não é? Aqui, como ele está advogando, que eu não advogo, é um anjo, né, um ser espiritual, descer, se transmutar, não é? E copular uma mulher. É bem complicado isso, é depender, é isso que eu estou tentando passar aqui, de Enoque capítulo 6, não é? Tanto que, por 2 vezes, eu creio que no texto de Judas, ele vai fazer menção a Enoque e a Assunção de Moisés, livros apócrifos, não é? Sim. Que o texto é inspirado do texto, mas a citação não pode, porque vai entrar em contradição com a própria palavra de Jesus, não é? Que os Qual anjos palavra não... de... Ah, tá. Aquela que eu defendi aqui, que os De anjos, Mateus né, 22. não podem se casar. Porque qual uma das funções do casamento? Não é ter relação sexual, não é a procriação? Ora, ninguém se casa simplesmente por se casar. Não é? O direito, o Código Civil, não é? Diz que uma pessoa se casa para procriar, para multiplicar a sua prole. Então, é isso que eu fico perigoso com isso, entendeu? De entender que tem que depender de uma citação de um livro apócrifo de Enoque, Enoque capítulo 6, qualquer pessoa pode estudar sobre isso, não é? E os anjos copularam essas mulheres e tiveram seres híbridos, né? De quase 1.500 metros de altura, segundo o livro de Enoque. Então, para mim, esse texto aqui de Judas, como eu expliquei, e você até brincou aí, né, do pronome aí, que deu uma briga, mas é verdade mesmo. Quando esse pronome aqui é usado, né, quando ele vai fazer menção, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição, está vendo que ele está delimitando o escopo aqui? Ele está delimitando Sodoma e Gomorra. E depois, seguindo após outra carne, né, que acho que ele vai usar,
outra carne aqui é diferente do padrão original. Não é que os anjos... Não sei porque você está dando risada. É que é diferente do padrão original. Vai, não, tô quieto. É? Desculpa. Era para você estar debatendo aqui comigo, era, você sabe era, disso, não né? era, não era, não era. Então, não era. aqui não é que os anjos vieram sobre outra carne. O contexto aqui é Sodoma e Gomorra. É dos homens que substituíram o padrão original de Deus e pecaram deliberadamente. Isso é Simon Steinmaker. Eu poderia citar vários eruditos aqui, inclusive da sua casa publicadora, da editora Cultura Cristã. Quer dizer, nem Simon Steinmaker, que é um erudito, né? Ele substituiu nada mais, nada menos que o William Hendrickson. Isso é engraçado, Marcelo. Quando os calvinistas te ajudam, você corre neles, né, cara? Não. Eu tenho que citar aqui grandes autoridades. Se me permite... Sim, fica à vontade. Vamos lá. Desculpa, quanto tempo, Angélica? 20 minutos? 20 minutos para encerrar o bloco, tá? Perfeito. Ainda tem 20? Tem bastante tempo. Lá em Gênesis, realmente os anjos estavam acompanhados. Só que em nenhum momento diz que os anjos eles não poderiam contrariar a Deus nem a sua vontade. Pelo contrário, São Tomás de Aquino trabalha... Doutor Angélicos, estamos falando, né? Ele trabalha muito bem a questão desse livre-arbítrio dos anjos. Aliás, os anjos pecaram. Isso é fato. Entende? Em nenhum momento diz que o pecado dos anjos só se dá no campo da rebelião. E quando nós vamos entender essa questão dos anjos se transmutarem, ora, nós acreditamos que um anjo se transfigura em um ser de luz, Satanás. O texto diz isso. O texto bíblico diz isso. Nós acreditamos que ele também se apresentou a Eva como uma serpente. Entende? Então, peraí, os anjos podem se transfigurar em anjo de luz, em serpente, mas não pode se transfigurar a homens? E quando se transfiguram a homens é só na presença de Deus, só que é sem o órgão reprodutor? Então, são contas que até então não fecham. E quando nós vamos analisar, mesmo estando subalternos a Deus, aqui no capítulo de número 19, nós vemos que eles estão com Ló, interagem com Ló e são cobiçados pelos homens. Entende? E quando você cita a questão lá de Judas, no capítulo de número único, versículo de número 6... É interessante que, por mais que ele dá a entender o pecado específico de Sodoma, o que ele está querendo mostrar ali é que os falsos mestres cometem imoralidade sexual. E aí ele vai citar uma possível, a qual eu acredito, uma imoralidade sexual dos anjos e também da cidade de Sodoma e Gomorra. A ideia não é especificar pecados em si, mas mostrar a imoralidade sexual. E nós sabemos que o pecado de Sodoma e Gomorra está relacionado à imoralidade sexual. Quando nós vamos analisar a cultura judaica, nós temos outras fontes, o senhor conhece. Nós temos a Midrash que acredita que quando Abraão foi oferecer Isaac no Monte Moriá, Satanás se transfigurou em um homem velho para persuadir Abraão. E ainda não tendo o resultado, Satanás se transfigura em um rio para que Abraão não chegasse ao Moriá. Entende? Então, na ampla cultura judaica, há possibilidade, sim, desses espíritos se transfigurarem, basicamente, ali do que eles quiserem. Né? Era algo que eles trabalhavam, pelo menos culturalmente, né? Para a gente entender. Antes de voltar a palavra ao Marcelo, eu queria só que o professor Gabriel falasse do texto de Mateus 22. O Marcelo já citou algumas vezes. Perfeito. Como ali, que Jesus ali cita que os anjos não podem casar, né, se reproduzir. Posso afirmar que Jesus afirma que eles são assexuados? Com certeza. Então pronto. Por favor, Gabriel. Ao meu ver, não é o sentido do texto. Embora realmente a natureza dos anjos é essa, os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O escritor aos Hebreus está citando o Salmo de número 104, se não me falha a memória. A ideia de Jesus não é fazer uma teologia bíblica dos anjos. Quando nós vamos analisar Mateus capítulo de número 22 aqui, Jesus está sendo questionado por alguns grupos. Um deles são os saduceus, que nós acreditamos que tinha uma crença muito limitada até então. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam na vida pós-morte, não acreditavam no céu, no inferno, não acreditavam em ressurreição. E Jesus simplesmente aqui está mostrando que na ressurreição nós seremos como os anjos que estão nos céus. Esses anjos ali de Gênesis capítulo de número 6 já estão deixando o seu domicílio. Já estão deixando tanto o seu domicílio ao qual eles habitam, ou seja, no céu, e também os seus corpos, o seu corpo espiritual.
entende? Tendo consigo um corpo carnal. A ideia de Jesus aqui não é mostrar que os anjos são assexuados, porque quando estes anjos, basicamente, embora espíritos não têm sexo, mas quando eles, vamos dizer, se materializam como homem, eles assumem a natureza como um todo. Ou seja, não dá a entender, vou me transfigurar como homem, mas a aptidão sexual deixarei de lado. Não, se eles tiveram fome, se eles sujaram os pés, se eles até iriam se deitar, o texto diz, antes de se deitarem, os varões de Sodoma foram até eles, então a possibilidade deles assumirem a natureza humana como um todo. E se me permite ainda, Zé, rapidamente, a questão, o pastor Marcelo citou a questão de Enoque, né? Ele cita Enoque, nós sabemos que a citação não é inspirada, então a escritura ela não é toda inspirada por Deus, porque a citação faz parte da escritura. Nós acreditamos que essa inspiração em outras literaturas. Claro que essa inspiração, uma vez que ela está fora das Sagradas Escrituras, fora do cânon, ela já não entra nos critérios de inerrância, ela não entra já nos critérios, por exemplo, de uma inspiração infalível, mas, querendo ou não, tem essa inspiração. João Calvino defendia a inspiração de literaturas as quais não estão no cânon. Isso daqui é interessante, porque se nós dissermos que essas citações não são inspiradas, então Judas, irmão de Jesus, errou a colocar. O apóstolo Paulo cita filósofos de sua época também, entende? Então, a partir do momento que está no cânon, tornam-se inspiradas por Deus, sim. A tradição cristã entendia a possibilidade desses textos ali estarem corretos dentro das citações ali, dentro dos livros dos quais estão. Bom, note bem, o que eu disse aqui, eu não disse que toda a escritura não é inspirada por Deus. Eu disse que a citação de um livro apócrifo não faz dela uma realidade. Tomar cuidado com isso, que depois você pode até querer fazer um vídeo. Reverendo Marcelo não defende a inspiração plenária da vida. Aí você vai ser cortado no meio, né? Porque eu não estou defendendo isso aqui. Eu estou dizendo que a citação, por exemplo, a citação de Paulo no Areópago, de Epimênides... Não significa que toda a filosofia grega é inspirada. Perfeito, A citação perfeito. de Paulo de Menandro, Perfeito. a citação de Paulo de Árato. Paulo está contextualizando aquilo para aplicar uma mensagem. É isso que Judas está fazendo aqui. Ele cita Enoque, mas não quer dizer que Enoque está certo. Exatamente, Perfeito, entendeu? perfeito. É essa a ideia aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu conheço o Gabriel, né? O Gabriel gosta de pegar assim uns cortes. Aí, olha, reverendo Marcelo não defende inspiração plenária. Mas isso é só com os hereges. Não, isso é só com os hereges. Pega que é bom, dá Obrigado. engajamento, dá engajamento. Depois você leva ele lá para explicar, vocês fazem uma live, fica amigo de novo. Não, tá tudo eu certo. não vejo problema. É que você sabe, Zé, que nós comentávamos aqui que a internet virou uma terra de sim, ninguém. sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo quer ser Sem erudito, dúvida. né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo, não é? Então, hoje, como a internet deu voz aos medíocres e calou os sábios, não é? Hoje todo mundo é um erudito. Perfeito, Hoje todo perfeito. mundo é um pensador, hoje todo mundo, não é? Então, pelo amor de Deus, eu só acho dificultoso essa ideia, principalmente porque o Gabriel sabe disso, eu estou vendo que ele estudou muito para o debate, é que Enoque diz que os anjos copularam essas mulheres e nasceram seres de 3.000 côvados. Eu penso que jamais Judas ia concordar com essa tese, não é? Isso é inadmissível, isso não tem registro na história. Não, mas para ser justo, o Gabriel não defendeu que eles Não. tiveram filhos. Não Ok. defendo essa ideia. E não defendo todas as informações do livro. É porque de se ele Enoque. defender, acabou a tese dele. Ele tem que Não, defender ele- só que copularam, Sabe, entendeu? e ele é inteligente, sim, que os anjos estão no texto. Sim, É o que ok. ele defende. É. O que aconteceu, aí não dá para saber. Exatamente. Acho que Sim, esse que é Alguns que ok. defendem, aqui apenas para citar, o caminho. que houve também a possibilidade de possessão, né? Mas para aqueles que defendem que tiveram filhos. Entende? Sim, O que eu não os defendo. anjos. É. Que ele não defende. É, Pra ser porque- justo com ele também. Assim como nós estamos sendo justos com você. Ai, 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 ai. verdade. Esse apresentador é uma bênção de Deus. Então, eu tenho dificuldade, respeitando aqui muito... Pastor Marcelo, se me permite, esses anjos eles estão em cadeia, certo? De Judas 6? Certo. Os de Pedro também. Certo. E quem são esses que estão soltos? Bom, eu penso que esses que estão aqui presos, que não é objeto do nosso debate, Sim, não sim. é? São parte daqueles que caíram. Então uma parte Deus aprisionou, outra parte Deus permitiu que agissem no Sim. mundo. Porque, por exemplo, olha aqui ó, o que diz Apocalipse, capítulo de número 9. Não é objeto do nosso debate, mas eu vou responder você. Olha aqui. Ó. Apocalipse, capítulo 9, fala de outros demônios. Porque se isso aqui não for demônio, Sim. eu não acho que você vai defender que nem o César, né?
Porque o César defendeu que isso aqui são gafanhotos, literalmente. Bom, o quinto anjo tocou a trombeta, viu uma estrela caída do céu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, subiu a fumaça como uma grande fornalha, e com a fumaça que saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como quem tem escorpiões da terra. Ora, defender que esses gafanhotos aqui, Zeca, são literais, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Porque uma leitura literal do texto. Agora você está, né, na leitura literal do texto? Não, o reformado sempre lê o literal. Quem aplica a simbologia. Não é verdade? É interessante porque, assim, nós temos alguns termos de prisões diferentes, né? Pedro vai usar ali outro rapax legômeno, que é tártaro, que ele pega emprestado da mitologia grega. Sim. Então você percebe que há prisões específicas para anjos que possivelmente tiveram pecados específicos. Sim. Entende? Isso daqui é interessante nós tratarmos. Mas era um lugar conhecido dos demônios. Que era um lugar conhecido dos demônios. Sim, mas não tem solar, porque o grande problema, o Gadareno fala do abismo é o Tártaro. No entanto, que ele não quer ir para o abismo. Então, mas abismo é o Tártaro? Não, então, mas aí é que está. Por que é que Deus coloca em prisões separadas? Porque nós temos anjos aprisionados próximos ao rio Eufrates, no livro do Apocalipse. Exatamente. Nós temos anjos aprisionados no Tártaro e anjos aprisionados em cadeias eternas. Esses anjos do Eufrates é o mesmo desse aqui, desse pessoal que você está defendendo? Então, possivelmente não. É por isso que eu acredito na ideia de uma outra baixa dos anjos. O senhor com certeza defende a ideia de que anjos caíram ali numa possível rebelião de Satanás. Sim. Uma única vez. Eu não consigo. Você defende duas quedas angelicais? Há essa possibilidade dentro do texto. Há essa possibilidade. Porque você tem juízos específicos para esses anjos, entende? Você tem cadeias diferentes. E você não encontra um texto bíblico dizendo, olha, uma parte dos anjos vai atuar e a outra parte dos anjos serão aprisionadas. Entende? É interessante. E outra parte dos anjos será julgada, por exemplo, pelos homens. Sim. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz isso, que nós haveremos de julgar os anjos. Entende? Então, é interessante nós trabalharmos essa questão, se houve ou não. Dá outro grande debate, né? Exato. Se houve duas quedas angelicais ou a possível origem dos demônios, não é? Que é uma pergunta que nasceria aqui nesse texto, né? Mas, por exemplo, como tem outros anjos presos em outros lugares, quem são esses outros anjos, não é? Se esses anjos... E por que esses juízos diferenciados? Exatamente. Tem coisas que a Bíblia não nos dá todo o subsídio, né, teológico, e a gente precisa fazer uma construção. Entra aquilo que você mesmo comentou, né, Marcelo? Não era preocupação do autor bíblico. Isso, exatamente. E hoje, que literalmente nós estamos debatendo sobre o sexo dos anjos. E essa não é a preocupação bíblica. Não Também é a preocupação bíblica. A preocupação bíblica é em revelar o plano de redenção, o plano de salvação. Exatamente. É por isso que a gente está aqui e a Bíblia dá esse espaço. Isso, eu acho que a beleza, eu falo muito isso com você, falava com o Gabriel aqui nos bastidores, que a beleza da Bíblia está na alteridade. Você imagine uma questão fechada, eu sou pré, muito bom, tem que ter o pós mesmo, né? Sim. Eles vão aguardar o anticristo e tá tudo certo, né? E Jesus vem no final do 7, ok, maravilha! A Bíblia também dá base para isso. E essa questão que nós estamos defendendo aqui, né? Dos Bnei Elohim, o professor Gabriel está debatendo com muita maestria, né? Sim. Só que hoje ele vai voltar à posição original, ao domicílio original, que ele nunca deveria ter saído. Ele está bem embasado, não, está muito bem, está bem embasado. Vai ser difícil ele voltar. Sim, irmãos, eu preciso chamar o intervalo. Perfeito. Tá? Querido. Mas depois até nós vamos conversar, que de repente a gente marca esse debate sobre as duas quedas dos anjos. Pode ser. Convido os irmãos também, a gente volta aqui e continua... Vim aqui apanhar novamente. Não fala isso. Continua essa conversa aí. Bom, vou chamar o intervalo. No próximo bloco, o tempo é mais curtinho, então só o tempo das conclusões, tá? Perfeito. As considerações finais aí pra gente poder encerrar o assunto. Tenho certeza que você que nos acompanhou aí aprendeu e foi edificado realmente no conhecimento. Aqui um prato cheio. Línguas originais, contexto histórico. Foi muito, muito, muito legal. Tá bom? Bom, antes do intervalo, telefone da grade na tela. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho no Reino de Deus, aí para aprimorar o seu ministério. Código 11-3115-0819 é o telefone da grade. Anota, amanhã, horário comercial, você liga.
tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato, modelo oferecido pela grade, inclusive pegar ali algumas aulas com o reverendo Heber Cocarelli também. Vai ser benção. Então procura pela grade. Vou deixar aqui também para você as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo. Tem uma variedade de programações preparadas, pensadas para você e para toda a sua família, tá bom? Então, dá uma folga pro seu controle remoto. Você que fica ali no sofá, zapeando o dia inteiro. Põe lá na HIT que você vai curtir demais a nossa programação, tá bom? Intervalo rápido, vejam só, vai. Mas na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. A gente estava aqui convencendo o Marcelo de que eles são anjos. Eu saio dele todo mal, em nome de Jesus. Que o texto fala. Mas, professor Gabriel, pastor Marcelo Oliveira, eu sempre brinco aqui que os bastidores que são o auge do programa, né? É o que a gente deveria colocar no ar. Aqui a gente interage, brinque e dá risada. E, obviamente, como a gente falou no bloco anterior, é realmente um pensamento que a Bíblia deixa em aberto. Sim. Não é a preocupação bíblica e por isso a gente pode fazer aquilo que a gente gosta, né? Teologar no assunto. Muito Então bom. pega texto, pega a expressão, vai no original, vai no contexto, volta. E é isso que a gente gosta de fazer e essa é a nossa conversa num assunto onde a Bíblia, obviamente, dá essa margem, essa possibilidade e depois da conversa a gente toma um café, Glória a dá Deus. risada Isso e é isso que fica bem. Esse é o nosso objetivo, levar até você esse conhecimento também para você se aprofundar. Eu vou rapidinho aqui mostrar aos nossos telespectadores que vão concorrer aos nossos prêmios. Na sequência, os nossos convidados já vão fazer aqui as considerações finais, tá bom? Quer participar aqui do Vejam Só? Quer aparecer no Vejam Só? Quer concorrer a prêmios? Mande as suas fotos pelas nossas redes sociais. Facebook ou Instagram, em ambos você nos encontra por Programa Vejam Só. Vai direto nas mensagens, faz uma selfie bem simples assistindo o programa, tá bom? Não precisa de muita produção não e manda a foto junto com o seu nome, a cidade e o estado, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós recebemos para o dia de hoje. Começando o nosso passeio lá em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. E quem vai aparecer aí para você, é o José Carlos. Ele que é lá de Uberlândia. Olha o José Carlos, rapaz. Escolheu uma foto. Caramba, o topete, hein? Esse daí faz tempo, hein, Thomas? Que desapareceu chique, esse hein? topete aí. Tava chique, cara. Ô, saudade, hein? Acho que agora eu vou deixar de novo o cabelo crescer. Obrigado, viu, José? Obrigado mesmo pelo carinho, meu irmão. Obrigado aí por acompanhar o Vejam Só também. Bom, saindo de Minas Gerais, vamos lá para o Espírito Santo, cidade de Vila Velha. E quem vai aparecer, Lúcia Maria Barcelos, nossa telespectadora. Obrigado, Lúcia, pelo carinho, pela audiência. Fez a foto lá também e mandou. Deus abençoe demais, viu, minha irmã? Sua vida. E vamos encerrar o nosso passeio aqui em São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha, né? O bairro da Vila... Não, Vila Nova não. Vila Cachoeirinha. É nada de nova. O apresentador que está colocando aqui por conta dele. Lucilene Ribeiro de Souza, nossa telespectadora também da Vila Cachoeirinha. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe sua vida aí também, fez a foto e mandou. Agora sim, vamos mostrar aí os prêmios que nesse mês de abril nós vamos mandar aos nossos telespectadores. Primeiro, a caneca, que já é tradição aqui no Vejam Só. Você vai levar aí e receber de presente essa belíssima caneca. E também, como o mês de abril antecede o mês de maio, aquele mês onde nós lembramos de maneira muito carinhosa e especial das nossas mães, nós vamos mandar também um brinde preparado pelo Shopping do Povo para você, filho, presentear sua mãe, ou para você, mamãe. Então você vê aí, tem uma Bíblia, tem uma caneca e hoje pela primeira vez eu vou acertar. Tem uma sacola. Durante o mês inteiro de abril eu estava falando que era uma camiseta. Mas hoje a produção falou que é uma sacola. Mas a foto não está ajudando. Isso daí tá pior do que a tradução do termo hebraico lá de Gênesis 6. Tá derrubando o intérprete bíblico. Parece uma camiseta, mas é uma sacola. Então, dentro dessa sacola vem a caneca e a Bíblia, tá bom? Olha, que chique. E nós vamos mandar aí para você. O brinde é um oferecimento do Shopping do Povo. Põe aí as imagens do Shopping do Povo pra gente falar rapidinho.
Se você quer, bíblias, livros, materiais didáticos e outros materiais também, procure pelo Shopping do Povo, Avenida São João, 816, aqui no centro, é o endereço da loja física, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus. Agora, se você quer e não pode vir, mas quer acessar o catálogo, conhecer os produtos, spovo.com.br é o site, ou pelo telefone, código 11 95854 3232, é o WhatsApp do Shopping do Povo. Manda lá a sua mensagem, você vai ser prontamente e rapidamente atendido, tá bom? Meus irmãos, infelizmente nosso tempo vai acabando. 3 minutos para cada um para as considerações finais, conclusões. Neste bloco, o pastor Marcelo inicia. Sou eu, amado? É? Tá bom. Você quer ficar com a última fala? Não, quem manda é o senhor. Muito obrigado pelo Você carinho. começa, o Gabriel termina, então. Mas, sem provocações vocês dois, hein? Não, É a última fala. Não quero provocação aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, ao Vejam Só. Obrigado, professor Gabriel, pelo debate em alto nível. Está de parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Bom, eu advoguei aqui, né, que a expressão Bnei Elohim, no contexto de Gênesis 6, é a linhagem piedosa de Sete, não é? Não há ali referência a anjos. Todo o contexto fala do juízo de Deus sobre o homem, da transitoriedade do homem. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, não é? Fiz questão de abordar aqui a Septuaginta. Sim, é uma tradução, mas é uma tradução de altíssimo nível, de eruditos judeus, não foram helênicos ou outras pessoas que traduziram, onde eles fazem uma distinção muito sui generis, muito singular, não é? Onde, do texto de Gênesis, ele diz Roi, Ruioi, Tuteu, os filhos de Deus, e no livro de Iov, que o professor Gabriel citou aqui, os filhos de Deus em Jó 1:6, 2:1 e 38:7, eles traduziram como Roi, Ruioi, Angeloi, Tuteu, né? Os anjos de Deus ali. Então, essa pequena diferença. E aqui, para dar a palavra aqui ao querido professor Gabriel, eu fundamento a minha tese, acho que por essa você não esperava, Zé, que também o professor Gabriel não, deixei aqui a carta na manga, em Lucas, professor, capítulo 3, dos versos 37 e 38, diz assim, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão e este filho de Deus. Não diz aqui que o anjo é o filho de Deus. Está dizendo aqui, Sete, que era filho de Adão, e esse que era filho de Deus. Portanto, consubstancio, afirmo que os filhos de Deus é a linhagem piedosa de Sete. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o carinho do irmão, como sempre. Se você quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho melhor do ministério do Marcelo também, falar dos livros que nós já mostramos, ou fazer um convite para o Marcelo ministrar um estudo, uma palestra, convidá-lo para uma aula, a rede social dele está à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega lá no @programa Vejam Só para você acessar também, tá bom? Fala dele, Marcelo Hebraísta, quase que eu não falei aqui hoje. Apareceu aí triste. Apareceu Marcelo o tempo Hebraísta. inteiro. Você tá demais, Marcelo. Obrigado de novo pelo carinho. Obrigado. Deus abençoe. Gabriel, 3 minutos aí para suas conclusões finais. Perfeito. E para você ter, não sei se vai querer, né, desatar essa bomba relógio que ele deixou aí lá de Lucas. Apesar que essa daí é fácil. Eu confesso que eu já esperava ela. Já tava aí, já esperava planejado. ela, inclusive como argumento final. Já esperava ela, mas a minha palavra de gratidão, quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória. Louvo a Deus pela vida do reverendo Marcelo. Que honra. Tem quase todos os livros dele. Obrigado. São bons livros, é uma referência. Obrigado. Zeca, muito obrigado mais uma vez. A Rit, a toda a equipe aqui. Eu com 14 anos de idade já assistia. Hoje com 26 retorno como debatedor e eu louvo a Deus por isso. Parabéns. Tá? Mas continuarei defendendo que os anjos, os filhos de Deus realmente são anjos. Quando nós vamos entender ali a questão do contexto, já nesta minha fala final, a ideia da genealogia ali em Gênesis é linkar uma história na outra. História de Adão, genealogia, história de Noé. História de Noé, genealogia, história de Abraão. A ideia da genealogia é linkar e marcar essa narrativa histórica. Quando nós vamos analisar, a ideia ali não é linkar uma
linhagem piedosa. Tá. Por mais que o contexto refere-se a homens, vai mostrar que o juízo deles é o dilúvio. Mas o contexto amplo da Bíblia mostra um juízo para os anjos. Tanto anjos como homens, no caso, recebem o juízo. O texto em Gênesis só não especifica isso, porque não é a ideia do autor, né? Em primeiro momento. O contexto não dá a intenção de elencar duas linhagens, mas a ideia de colocá-los todos dentro da depravação total. Deus não está condenando aqui um jugo desigual de uma linhagem piedosa, porque senão teria que haver um juízo para Esaú, porque também Esaú assim faz posteriormente no livro do Gênesis. E acredito que aqui é o melhor texto para nós entendermos uma queda dos anjos ou até mesmo uma possível segunda queda dos anjos. A minha fala de conclusão é que, em Mateus capítulo de número 22, Jesus não dá a entender, ou pelo menos não é a intenção de Jesus, fazer uma análise da natureza dos anjos, mas sim como será o nosso estado no céu. Obrigado, professor Eu que Gabriel, pelo agradeço. carinho. Obrigado por aceitar o nosso convite. Depois nós vamos tentar organizar esse outro debate. E quando o irmão falou da literatura do Marcelo, que aprendeu muito com ele, achei que você ia falar assim, né? Aprendi com o mestre e agora vou superá-lo. Já está me superando com essa idade tão jovem aí. O aluno Parabéns. ultrapassando o mestre. É isso Obrigado, mesmo. Gabriel, muito pelo Eu carinho. que agradeço. Aprendeu aos pés dos grandes. Não vou citar aqui o professor dele aqui, mas já me bateram aqui, já que ele foi lá na fonte lá. E tá demais. Ó, quero agradecer demais. Não, tem que colocar enquete, Mas pelo menos na enquete eu ganhei, né? Porque tá E difícil, eu me viu? comportei, não comportei, Marcelo? Comportou. O pessoal fica falando que eu tomo partido, hoje eu fiquei Não, quieto. hoje você foi um foi? gentleman. Fiquei aqui na minha, que me controlei. Esse é o seu perfil. De pessoas nobres, só esperamos me atitudes controlei. nobres. Às vezes dá umas vontadezinhas de dar uns pitacos. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete, vamos lá? Os filhos de Deus em Gênesis 6:4. Primeira opção, vamos lá. Anjos, 25% Sim. dos votos em anjos. Vai aumentar esse número. Segunda opção, 59%. Pelo dos filhos menos de na Sete. enquete eu consegui Bombou, ganhar. Não sei se bombou, ganhei no Marcelo. debate aqui, né? Bombou. E não sei, 16%. Pode ser que Pessoal esses 16 dê uma virada aí, de repente né? mude. Mas olha, mas foi aquilo que eu falei. Você sempre tá do lado da maioria aqui. Não. Você sempre tá do lado da maioria. É difícil. É bondade sua, é Na bondade enquete sua. é difícil de você perder. É difícil. Mas quero agradecer a todo mundo que votou aí e acho que dá pra gente afirmar que é o pensamento majoritário Sim, mesmo, de que não são anjos. Mas você viu aí que existe a possibilidade de ter uma Muito linha bem interpretativa para exposta. isso também. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima!